Você chegou na RádioCast Lemon seu drop de saber diário. Prepare-se. E se o nosso DNA for, sei lá, muito mais do que só o código da vida? Tipo, e se ele funcionar como uma antena biológica, sintonizada com algo maior? É uma ideia que, bom, desafia o pensamento científico mais tradicional, né? Mas que, curiosamente, ela encontra ecos. Já a gente vê isso em pesquisas independentes e até em tradições bem antigas. Exato. E segundo as nossas pesquisas, essa possibilidade fascinante está bem aqui, dentro da gente. Pensa só, uns 98% do nosso material genético, a ciência chamou de DNA lixo. Isso porque aparentemente não codifica proteínas diretamente. Mas e se não for lixo? E se for tipo uma biblioteca imensa de informação, um potencial esperando para ser ligado? Vamos explorar isso um pouco. Vamos sim. E essa ideia ganha força quando a gente olha para o trabalho de gente como o biofísico russo, o Dr. Pyotr Garjajev. As pesquisas dele sugeriram algo extraordinário. O que exatamente? Que o DNA pode ser influenciado, talvez até reprogramado, por frequências sonoras e até pela linguagem, pelas palavras que a gente usa. Nossa! Ele propôs que nosso código genético funciona como um sistema de comunicação bem complexo, quase holográfico, sabe? Sensível a vibrações. Isso conecta direto com práticas ancestrais, não é? Muitas tradições esotéricas usam mantras, cânticos, sons específicos para curar, para alterar a realidade. Pois é, seria talvez uma validação intuitiva dessa conexão entre som, a intenção por trás do som e a nossa biologia mais profunda. Faz todo sentido. A ideia de que não era só simbólico, mas que tinha um efeito real, biofísico mesmo. Práticas interagiam com essa capacidade vibracional do DNA que o Garjajev sugeriu. Ok, agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E se essa tal biblioteca adormecida nesse DNA não codificante guarda mais do que só a nossa história biológica? Aí entram umas ideias mais ousadas, né? Sim, autores como Zecharia Sitchin, com aquelas interpretações controversas dos textos sumérios, ele levantou hipóteses, assim, bem radicais. Ele sugeriu que civilizações antigas, tipo os Anunnaki, poderiam ter feito manipulações genéticas na gente, lá atrás. É uma linha de pensamento que tenta explicar habilidades humanas que a gente considera meio latentes, sabe? Ou paranormais, telepatia, clarividência, ou aquela capacidade de autocura superacelerada. Então a ideia seria que essas habilidades estariam escritas no código, mas talvez desligadas, esperando um gatilho, um legado dessa intervenção. Exatamente. Como se fosse um potencial herdado, mas não ativo na maioria das pessoas. E essa ideia de uma origem, digamos, não terrestre ou uma influência externa no nosso código, ela não para por aí, né? Não mesmo. O que mais tem aí? Bom, tem a teoria da panspermia dirigida. E o mais fascinante é que até o Francis Crick, O co-descobridor da estrutura do DNA, sério? ele mesmo, ele especulou sobre essa possibilidade. A panspermia normal já sugere que a vida pode ter vindo do espaço para a Terra, mas a versão dirigida, Vai além. isso, propõe que a vida, ou talvez o próprio código genético, foi intencionalmente semeado aqui, por uma inteligência extraterrestre avançada. Uau! Que o cara que descobriu a dupla hélice tenha pensado nisso. Dá o que pensar, né? E aí, claro, tem os relatos mais modernos, tipo de abdução, gente falando de download de informação. Esses relatos, embora muito controversos, acabam alimentando essas especulações, né? Sobre influências externas no nosso ser. É um campo bem complexo, onde a ciência e o mistério se encontram. Ok, vamos tentar conectar os pontos, então. Temos o DNA, talvez respondendo a vibrações, linguagem. A possibilidade de informações adormecidas, talvez legados antigos, talvez cósmicos. No esoterismo, tem aquela imagem da escada de Jacó, né? A ponte entre o físico e o sutil. Sim, uma metáfora poderosa. Será que o nosso DNA poderia ser, metaforicamente falando, essa escada? E aquela ideia de ativar mais filamentos de DNA, que a gente ouve em círculos espirituais, seria uma forma de falar desse despertar? Olha, o que eu acho fascinante é como a ciência moderna, mesmo que com cautela, começa a tocar nesses pontos.
A epigenética, por exemplo. Ah, sim. Estudos mostram que fatores do ambiente e até estados mentais, tipo meditação profunda e prolongada, podem alterar a expressão dos nossos genes. Não a sequência, mas quais genes estão ligados ou desligados. Então, práticas como meditação, respiração consciente, talvez até ouvir certos sons harmônicos, poderiam ser chaves. Não só para bem-estar, mas para influenciar nossa expressão gênica e, quem sabe, acessar esse potencial adormecido. Essa é a grande pergunta, né? A hipótese que impulsiona muita pesquisa e prática alternativa é essa, que a gente tem um controle sobre nossa biologia e nosso potencial muito maior do que a visão puramente mecanicista sugere, que podemos interagir conscientemente com o nosso próprio código, de formas sutis, mas significativas. Exatamente. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Será que a maior verdade escondida não está lá fora, mas aqui dentro? No nosso DNA? Seríamos, na essência, seres cósmicos com uma chave biológica para reconexão, para um potencial que a gente esqueceu. E a questão que fica pulsando, né? Se o DNA é mesmo uma antena, quem ou o que está transmitindo? Ou o que ele está captando? Ecos de civilizações passadas, a consciência coletiva do planeta, ou algo maior, uma inteligência cósmica. E mais importante, o que essa conexão, se a gente conseguir entender e talvez usar, o que ela pode desbloquear em nós? Uma pergunta poderosa para a gente levar daqui. Olha, agradecemos imensamente pela sua atenção aqui na Radiocast Lemon. E se você curtiu essa nossa exploração de hoje, não esquece de se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Deixa seu like aqui no vídeo também. E comenta aqui embaixo. Quais outros mistérios, outros temas você gostaria que a gente mergulhasse? Suas ideias são super bem-vindas. Ativa o sininho para não perder nenhum drop de saber diário, tá? E compartilha, manda para aquele amigo, amiga que também curte expandir a mente. Até a próxima Radiocaster.